Graça e paz, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui nesse canal, nesse vídeo. Se você é novo por aqui e se identifica com esse conteúdo da Bíblia, da Palavra de Deus, se inscreva nesse canal para você receber notificações de novos vídeos. Deixa o seu like no vídeo e vamos lá no assunto de hoje. Hoje eu vou falar para vocês, meu irmão e minha irmã, sobre o hebraico, né? Se você não sabe nada de hebraico, eu vou falar de forma geral aqui para você entender o básico. Você com certeza já deve que ouviu falar que a Bíblia Sagrada, ela foi escrita em 3 idiomas no original, que seria o hebraico, a maior parte em hebraico, alguns textos em aramaico e o Novo Testamento em grego. Então, da onde surgiu, né, esse interesse que eu tenho, assim, que eu fico maravilhada pelo hebraico? Primeiramente, meu irmão, minha irmã, é que o hebraico, ele responde muitas dúvidas que a nossa Bíblia, né, no português, às vezes pode não responder. Mas antes de eu chegar nesse assunto, eu quero falar para vocês o seguinte. Veja bem, a Bíblia que nós temos em português, ela não tem erro, ok? É uma Bíblia que a gente entende, porque é só a gente olhar para trás, né? Por exemplo, como eu falei para vocês nos meus testemunhos, eu me converti aos 29 anos e eu tinha uma Bíblia em português e Deus falou comigo pela palavra em português, porque Deus, ele é dono de todos os idiomas, ok? Então é muito importante você ter esse entendimento, que Deus entende qualquer idioma, ok? Isso é fundamental. Mas o que o hebraico traz a mais? O hebraico, ele traz para você que é estudioso da Bíblia um aprofundamento no conhecimento da palavra de Deus. Então isso, para mim, é uma coisa que me chamou muito a atenção. Veja bem, já aconteceu comigo, eu tenho certeza que talvez já aconteceu também com vocês, chegar alguém perto de mim que nunca leu a Bíblia, e chegar perto de mim e falar assim, olha, Helena, a Bíblia tem contradição. Né? E aí eu falava assim, mas por que tem contradição? A pessoa vira e fala assim, porque num texto diz isso, mas no outro diz o contrário. E naquela época eu não sabia responder essa pergunta. E hoje eu vejo que na verdade a Bíblia não tem nenhuma contradição. Porque quando você pega aquela palavra que a pessoa acha que é contradição e olha no original, no hebraico, você vai ver que não tem contradição nenhuma. Porque o hebraico, ele é uma língua tão maravilhosa que ele tem muita profundidade. Eu vou mostrar para vocês aqui uns textos para vocês verem aonde eu quero chegar. Então, o hebraico, ele traz essa profundidade no conhecimento da palavra de Deus. Então, veja bem, quando você não sabe nada de hebraico, é como se fosse o seguinte, eu vou tentar fazer uma metáfora para vocês entenderem o que significa. Você pode assistir um filme, por exemplo, em preto e branco, beleza? Você pode pegar um filme e assistir em preto e branco. Você consegue ver, consegue? Consegue assistir um filme, tudo bem, consegue. Mas imagine você assistindo esse filme colorido, né? Numa TV colorida. Não fica mais interessante? Não tem assim um plus a mais? Então, assim é o hebraico. Quando você aprende o básico do hebraico, já é suficiente para você enxergar esse a mais, essa profundidade a mais que você tem na palavra de Deus. Então, veja bem, quando a gente fala de um idioma, a gente sabe que tem vários níveis de conhecimento. Então, eu vou falar para vocês o meu conhecimento. Eu comprei, né, alguns cursos de hebraico e eu fiz alfabetização em hebraico. Então, o que a gente aprende primeiro no idioma, né? É o alfabeto. Então, o hebraico, ele tem 22 letras. E o hebraico, ele não tem vogal, é só consoante. Então, você aprende primeiro o alfabeto, né? E como que você pronuncia na hora de ler? Veja bem, vou mostrar aqui para vocês que para a pronúncia do hebraico, existe os sinais, vou mostrar aqui para vocês, chamados sinais massoréticos. Eu imprimi isso aqui, eu peguei, né, na internet, eu imprimi porque o nosso cérebro tem que ir memorizando. Então, debaixo de cada letra, né, das palavras em hebraico, tem esses sinais. E cada sinais desse, ele tem, né, um significado de vogal. Então, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu chegar mais próximo aqui, tá vendo? Olha, você vai ver aqui, por exemplo, ó, que o traço, né, um tracinho debaixo da letra, da consoante, é um A, aqui é um A com acento, aqui é um E, aqui é um E, e assim vai, com todas as vogais. Então, é necessário memorizar, né,
ou você imprime, como eu fui imprimindo aqui, agora eu já guardei, lógico, mas para você conseguir ler a palavra, ok? Mas se você for lá em Israel hoje, o hebraico lá não tem esses sinais maçoréticos debaixo das palavras, então só tem a palavra mesmo. Mas aí a gente está falando de uma pessoa que fala fluente, que mora lá, né? Então a gente precisa, para a gente entender a profundidade da palavra de Deus, a gente precisa do básico. O que seria o básico? Você precisa pegar uma Bíblia hebraico-português. Você precisa saber encontrar a palavra que você tem dúvida no hebraico e pesquisá-la no dicionário para você saber o significado que ela tem, ok? Isso é suficiente. Então, no momento, eu aprendi até aqui, mas eu estou continuando estudando, porque a gente tem que sempre estar estudando, aprofundando o conhecimento da palavra, ok? Então, eu tenho essa Bíblia aqui, meus irmãos, vou mostrar para vocês. É uma Bíblia hebraico-português. Ela é comprada na Sociedade Bíblica Israelense. Ela veio direto de Israel. Vou deixar aqui embaixo no link, debaixo do vídeo. Caso alguém queira comprar essa Bíblia, ela vem direto de Israel. É uma Bíblia hebraico e português. Veja bem, olha só. Hebraico-português. E aqui, olha só como que é maravilhoso, né? Aqui já começa assim, ó. Sabe o que tá escrito aqui? O hebraico você lê da direita para a esquerda, né? O nosso português é o contrário, é da esquerda para a direita. O hebraico é da direita para a esquerda. Aqui tá escrito o seguinte: Sefer Abritot, que significa livro das alianças. Isso é muito bonito, né? Veja bem, porque o nosso português traduziu para o Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas você concorda comigo? Eu, né, como alguns outros estudiosos da Bíblia que eu já vi falar sobre isso, eu não concordo com o termo Antigo Testamento. Sabe por quê, meu irmão? A Bíblia, a palavra de Deus, não fica antiga. Ela é viva. Jesus Cristo fala isso lá no Evangelho de Mateus, né? Que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir a lei, né? Então, os tradutores não foi muito feliz de escolher o termo Antigo Testamento, né? Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é real, ela é toda a verdade. Né? Nós sabemos, como eu já falei em outros vídeos, que existe sim algumas leis, né, ali do Antigo Testamento, no nosso português, né, como as leis, né, as leis cerimoniais, as leis sacerdotais. Essas leis estão obsoletas no momento porque não tem templo lá em Israel, né? Mas de qualquer forma, elas estão ali porque ela traz para nós um entendimento muito profundo. Né? Uma hora eu vou fazer um vídeo sobre isso. Mas então, toda a palavra de Deus, ela é viva, ela não fica velha, ela é eterna. Passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Foi o que Jesus Cristo disse para nós. Então, você vê como que o hebraico, ele começa com essa beleza, né? Então, ele fala que é o quê? É o livro das alianças, né? O livro das alianças, é livro das alianças. Sefer Abritot, livro das alianças. Então, aqui tem várias alianças de Deus conosco, com a humanidade, né? Então, isso é uma beleza do hebraico. Então, como que funciona essa Bíblia? Vou mostrar para vocês. Ela abre, né, da direita para a esquerda também. Ela abre diferente. Então, olha, aqui vou tentar mostrar para vocês. Aqui tem a introdução da Bíblia, ó, hebraico-português. Aí aqui ela tem o alfabeto também e como que lê as letras, né, no hebraico. Aí aqui você vai ver que ela é composta assim, ó. De um lado ela tem o texto em português e do outro lado hebraico. E essa Bíblia, o que eu acho maravilhoso dela é porque cada versículo aqui tem a numeração aqui no hebraico. Então você consegue achar mais fácil aquele versículo no texto hebraico. Vou trazer mais próximo para vocês verem. Olha só. Ó, o hebraico de um lado e o português do outro lado. Então, ela tem tanto o Antigo Testamento, que nós conhecemos aqui no Brasil, né? E também como o Novo Testamento no hebraico. Então, antes que alguém me pergunta, mas como o Novo Testamento em hebraico, se ele foi escrito em grego? Veja bem, né? As pessoas que fizeram essa Bíblia lá em Israel, eles pegaram o texto no grego do Novo Testamento e passaram direto para o hebraico, né? Eles chamam de grego koiné e já pegaram o grego e passou para o hebraico. Então, é uma tradução muito fiel dos textos grego, né, do Novo Testamento. E o Antigo nós sabemos tudo em hebraico, né? Então, veja bem, essa Bíblia, ela ajuda muito porque você pode ir consultar as palavras que você tiver dúvida, né, que não tá muito clara, né? E você vem aqui
pesquisa, olha no dicionário, você vai achar a resposta. Então eu vou mostrar aqui para vocês, olha para vocês ver a beleza do hebraico. Vou pegar aqui um texto polêmico para vocês verem como que o hebraico traz essa profundidade. Eu deixei até aqui marcado, que é o livro de Gênesis. Você pode abrir sua Bíblia aí se você quiser acompanhar. Livro de Gênesis, capítulo 17. Então, eu vou ler para vocês aqui o verso 1. Olha só o que Deus falou para Abraão. No português está dessa forma. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande na minha presença e seja perfeito. Veja bem, olha só, meu irmão, minha irmã. No português, quando Deus fala que ande na minha presença e seja perfeito, pensa aqui comigo. O perfeito aqui no português não passa uma ideia de alguém que não erra. Anda na minha presença e seja perfeito, porque o nosso português, quando a gente fala perfeito, a gente fala de algo que não tem erro nenhum. Aí você começa a raciocinar como que Deus Todo-Poderoso ia pedir algo para o ser humano que o ser humano não é capaz de atingir. Aí você começa a fazer pergunta, mas que palavra é essa que parece aqui no lugar de perfeito no hebraico? Vamos lá, vamos ver o que está aqui esse perfeito no hebraico? Então, veja bem, aqui no hebraico, meu irmão, minha irmã, está o seguinte, a palavra que parece aqui no hebraico é tamim, com mem no final. Então, eu tenho que fechar, né, a boca no final, não é um tamim aberto, é tamim. E essa palavra aqui no hebraico, veja bem, eu deixei aqui até para mostrar para vocês verem como que é muito mais profundo, né? Porque o hebraico, ele traz essa profundidade maravilhosa que o nosso português normalmente, né, às vezes deixa a desejar. Olha só, aí você pode dizer assim: nossa, mas o que aconteceu com o tradutor? Ele errou? Não, ele não errou, meu irmão, mas ele tinha que escolher uma palavra para colocar na tradução. Porque o hebraico é o seguinte, ele funciona assim, uma palavra, ela tem vários significados. Então o tradutor tem que escolher um significado para colocar ali. E pode acontecer, veja bem, em alguns momentos, em algum versículo, que a palavra que ele escolheu para cada um de nós que estiver lendo possa não fazer muito sentido para a gente. E aí é que entra a dúvida. Uma pessoa leiga que não tem um conhecimento nenhum, né, do original, ela pode achar que a Bíblia é contraditória, mas não é. Então aí é que surge, né, a curiosidade para você aprofundar, falar, deixa eu lá ver no original o que significa essa palavra. Então, eu vou ler aqui para vocês entenderem. Olha só, essa palavra no original, tamim, significa o seguinte: íntegro, perfeito, completo, sincero, honesto, ingênuo. Aí, pensa comigo, beleza, o tradutor escolheu a palavra perfeito. Tá errado? Não, porque tá aqui. Mas você concorda comigo, se ele tivesse escolhido a palavra íntegro, faria muito mais sentido para nós aqui no português? Sim. Por quê? O que significa íntegro? É uma pessoa que o que ela é na frente, ela é também quando ela não tem ninguém perto dela. É uma pessoa íntegra. É uma pessoa que ela é honesta. Vou dar um exemplo do patrão. Ela, na frente do patrão, ela é uma pessoa. Quando o patrão não está perto, ela é a mesma pessoa. É uma pessoa íntegra. É uma pessoa sincera. É uma pessoa honesta. É o contrário de uma pessoa falsa, né? Porque uma pessoa falsa, na frente ela é uma coisa, atrás é outra. Então, Deus aqui tá falando, olha para você ver que a beleza do hebraico. Quando Deus fala para Abraão, anda na minha presença e seja perfeito, olha como que faz mais sentido. Deus falando assim para Abraão, anda na minha presença e seja íntegro. Faz muito mais sentido. Você concorda comigo, meu irmão, minha irmã? Então, é isso que eu quero dizer para vocês, a beleza do hebraico, né? Porque quando você consegue
pesquisar o mínimo do hebraico, que é uma palavra que te gerou dúvida, você vê a profundidade, porque o hebraico ele conta uma história por trás de uma história, né? Então olha para você ver que uma palavra, a quantidade de significado que ela tem. Então o tradutor escolheu aqui perfeito, mas a gente vê que no nosso entendimento ficaria melhor a palavra íntegro, porque ser íntegro é algo que Deus pede de nós e que nós, com a ajuda do Espírito Santo dele, nós conseguimos ser, concorda? Porque uma pessoa nascida em Cristo, que tem o Espírito Santo dentro dela, ela consegue ser íntegra, ela consegue ser verdadeira, ela consegue ser honesta. Isso é o que Deus falou para Abraão e ele também fala para nós hoje. Anda na minha presença e seja íntegro, meu irmão, minha irmã. Isso é o que Deus espera de nós. Então, veja bem, eu sou a favor de todo mundo que ama a Bíblia como eu, estude, aprenda o hebraico. Você pode dizer assim, Helena, mas eu vou ter que comprar um curso tal. Veja bem, se você não tiver, né, no momento, podendo comprar um curso de hebraico, você consegue, aqui no canal do YouTube, se você pesquisar alfabetização de hebraico, você vai achar vários vídeos de pessoas ensinando o alfabeto em hebraico. Você pode estudar por conta própria, né? Você tem aulas gratuitas também, né? Inclusive no YouTube. Então você consegue aprender o básico do hebraico sozinho? Consegue, claro que consegue. Então eu incentivo a todos a aprender o hebraico. Por quê? Porque isso vai trazer mais profundidade para você no conhecimento da palavra de Deus. E quando uma pessoa vier fazer uma pergunta desse tipo para você, que a Bíblia tem contradição, você vai provar para ela que ela não tem contradição, porque ela de fato não tem, né? Então, isso acontece em outros textos aqui, tem várias outras situações que eu posso estar falando aqui para vocês, mas hoje eu estou resumindo aqui, né? E eu vou estar incentivando também, principalmente, meu irmão, minha irmã, você que é um pastor, que por acaso chegou aqui nesse vídeo, você que é um pastor, que é uma pastora, você que é um seminarista, você que é um professor de escola dominical, eu vou incentivar fortemente que você aprenda o hebraico, porque isso vai trazer para você uma profundidade na hora de você explicar a palavra, na hora de você ensinar a palavra. Então, eu acho fundamental o estudo do hebraico, né? Porque isso vai trazer profundidade no conhecimento da palavra de Deus, né? Então, eu queria deixar essa palavra aqui para vocês hoje, né? Sobre essa questão do hebraico. Com certeza eu vou estar falando mais sobre isso, né? Em outros vídeos, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu quero estar encerrando esse vídeo aqui de hoje. E eu vou fazer uma pequena oração, como de costume, para você que está aí ouvindo, né, essa palavra, para você que se interessou pelo hebraico, né, meu irmão, minha irmã. Então, feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai do céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu oro por essa vida, ó Deus, que está neste momento, né, ouvindo esse vídeo. Eu oro, Pai, que o Teu Espírito Santo venha, Pai, em nome de Jesus, Pai, gerar no coração dessa pessoa essa fome, essa sede de aprender mais da Tua palavra, Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Então eu oro para que haja uma revelação do Senhor sobre essa vida, ó Deus, para que essa vida venha buscar conhecer mais a Tua palavra, como diz, ó Pai, lá na Tua palavra, no livro do profeta Jeremias, que aquele que se gloriar deve se gloriar em conhecer o Senhor. Então, meu Deus, gera no coração dessa vida, Pai, que está ouvindo esse vídeo, um interesse, Pai, uma fome, uma sede de aprender mais da Tua palavra, né? Aprender o hebraico. Essa pessoa possa aprofundar, Pai, o nível de conhecimento da Tua palavra, Pai, porque quanto mais a gente aprender do Senhor, Pai, mais nós podemos praticar a Tua santa palavra, Deus. Então, eu oro a Ti por essa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, eu despeço desse vídeo, desejando a você um excelente final de tarde, que Deus te abençoe e te guarde poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.